Na aula de hoje estaremos estudando as coordenadas polares. Professor Leandro Blas, disciplina de Cálculo 2, docente na Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé. Curte a videoaula, se inscreve no canal e fica por dentro de todas as aulas do curso de Cálculo 2. Coordenadas polares. Então eu tenho uma semirreta, um eixo que eu chamo de eixo polar, o polo, que é o zero, e agora dizendo que eu teria um ponto P. Como eu marcaria um ponto P? Um ponto P é dado pelo raio, que é o comprimento do polo. Comprimento do polo até o ponto. E essa semirreta aqui, ela vai formar um ângulo. E esse ângulo é dado pelo θ. Desta forma. Temos que cuidar do seguinte, né? Às vezes, em alguns materiais tem o ρ, que aparece aqui. Vou trazer como é. Então, o nosso ponto em coordenadas polares é dado por R e θ. R é um número real e θ é um ângulo. Então, a gente tem como marcar o ângulo. No sentido anti-horário, nessa forma, o ângulo é positivo. No sentido horário, o ângulo é marcado como negativo. Então, aqui é importante entender, né, que a gente está dividindo o nosso círculo, ele vai de 0 até 360. E aqui a gente subdividiu em 15 graus. Só para ter uma ideia mais geral do eixo polar. Porém, o eixo polar ele inicia aqui, 0 e, né, que é o polo, e a minha semirreta. Para mim marcar o ponto 3 e 30 graus, então, olha só, então aqui seria o ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho uma unidade, 2 unidades, que é marcado pela essa circunferência, e 3 unidades. Então, esse ângulo aqui forma o ângulo de 30 graus e com um comprimento ou um raio, né, que a gente denominou ali, de 3. Então, já falamos, né, sobre o polo e o par das coordenadas. Para me marcar, então, um ângulo negativo, eu ando no sentido horário, como está aqui. Menos 30, né? Então, 30 graus na minha direção horária, e o valor 3. Teremos um outro caso, então, quando o R é negativo. Quando o R é negativo, por exemplo, ele é o oposto, né, daquele valor do R que a gente teve lá no ponto. Por exemplo, se aqui fosse o ponto 3, e aqui o ponto 30, então, se eu quisesse marcar um menos 3, estaria no ângulo 210, porque eu somo 180 ao ângulo dado. E aí ele se torna sempre o oposto. Essa observação está escrita, né? E aí a gente pode, então, entender, pega-se o sinal negativo, né? A coordenada polar é do ponto P, no caso esse seria o ponto P, e então inverte, né, a direção da semirreta, que seria esse ponto aqui. Então vamos ver exemplos. Determine 2 coordenadas polares de cada ponto dado a seguir. Então eu tenho aqui o meu círculo polar, que eu chamei, e temos o primeiro ponto, T, né, o T marcado aqui. Ele é 6, né, então eu andei 6 unidades nessa direção,
e 0 graus. Agora, para mim marcar o outro ponto, né, correspondente a esse, por exemplo, para ficar no mesmo lugar, eu teria que fazer o quê? Andar 180 graus e inverter a direção. Então, eu marcaria menos 6, aí ele viria para essa direção. Então, olha só, andei 180 graus, essa é uma das opções, né? Poderia ter andado menos 180, invertido também. Então, eu vou fazendo cada uma delas. É importante o entendimento de vocês marcarem os pontos bem certo para depois a gente desenhar os gráficos. Então, deixo como atividade, né? Posso trabalhar esse aqui. Por exemplo, o N. O N é 5 e 195. Um correspondente poderia ser o quê? O 165, né? Negativo. E aí eu venho andando daqui, né? Daqui. Então, 165 vai ficar exatamente aqui. E marcar 5 unidades. Porém, então eu estou vindo nessa direção aqui no negativo. E aqui exatamente dá 165 graus. Com mais, né? Os 15 dá 180. Então eu estou na outra direção. Porque ele é negativo. Sentido horário. E assim tem os demais pontos, né? Então eu trago um exemplo 2. Também marcar os pontos, né? Por exemplo, eu tenho um conjunto A de pontos e também tenho um conjunto B de pontos. Importante vocês primeiro marcar os pontos, né? Depois dar um pausa na videoaula e depois, então, que entender fazer essa comparação, se realmente, né, conseguiu entender a marcação dos pontos. Mas como as coordenadas polares e as cartesianas elas se relacionam? Vamos entender aqui. Aqui eu tenho o eixo polar e também tenho o sistema cartesiano. Por exemplo, eu tenho o ponto P, R, θ, que é polar, e tenho o ponto P, X e Y, que é cartesiano. Essa diagonal aqui, ela é o R, θ. Esse é o meu X e o meu Y. Então, formou um triângulo retângulo. Através do cosseno e do seno, eu posso descobrir, então, olha só, cosseno de θ é o quê? Aqui eu tenho y, x, né? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu passar esse r multiplicando, eu tenho o valor de x, então eu tenho a coordenada cartesiana. Então, seno. O que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E assim eu tenho o meu y. Então, se eu tiver coordenadas polares, eu já posso, através de tendo r e tendo θ, eu encontro meu x e meu y. Mas para mim fazer o inverso, eu vou usar a tangente. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aplicando o arco tangente, eu tenho θ. X diferente de zero, por quê? Porque aqui acarretaria uma divisão por zero. E também posso usar a teoria do triângulo retângulo, né? Que é o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a soma ao quadrado dos dois catetos. E aí, extraindo a raiz, eu tenho R. Então, a relação para transformar de coordenadas polares para cartesiana é a relação de cartesiana para polares. Caso, né, o meu x seja igual a zero, o meu θ vale entre mais 90 e menos 90. Então, já é convencionado isso. Então, vamos ver um exemplo de transformação. Determinar as coordenadas cartesianas dos pontos 3, 45 graus e menos 2 e 20. Vou usar as equações. Então, x, 3, ângulo 45. É o ponto, então,
em valores e então tenho o meu ponto A em cartesianas. Agora vou fazer para a segunda parte, né? Tenho o meu ponto B em cartesianas. Vamos determinar as coordenadas polares dos pontos, fazer o inverso. Então, para o ponto A, raiz de 3 e 1, e o ponto B, 0 e menos 2. Então, aqui estão as equações para transformar em polares, né? Tenho que calcular o meu R. O meu R é quem? X ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais e menos 2. E o meu θ, então, é arco tangente de 1 sobre raiz de 3, que é aproximadamente π sexto. Ou 7 π sexto. Por quê? Porque eu dei a volta toda e novamente chego no mesmo lugar. Então, tenho o meu ponto A, para o mais e menos 2. Lembrem, né, que aqui eu somo π. Quando eu somar π, eu tenho a outra direção, para o menos 2, que é a semi-reta ali no sentido contrário, que é negativo. Então, para o outro ponto, mais e menos 2, sabemos que quando é x igual a 0, o θ é convencionado em mais e menos 90. Mas se nós tivéssemos uma equação polar, né? E nós queremos ter uma equação aqui no plano cartesiano, queremos transformar ela em polar. Então vamos usar do nosso quanto vale x e quanto vale o y. Fizemos a igualdade, trocamos, né, as variáveis. Podemos passar o R cosseno dividindo ou dividir tudo por R cosseno. Vai simplificar. R seno sobre cosseno é tangente de θ. Os R's se cancelam. Então eu tenho raiz de 3. Tangente de raiz de 3. Se eu aplicar o arco tangente, eu tenho θ igual a π terço. Então o θ vale π terço. Como eu não tenho variável R, né, então o R pode assumir qualquer valor. Nesse caso. E aí eu coloco qualquer valores para R e mantenho, né, o meu π terço dentro dessa abertura. Então eu tenho um ângulo π terço e tenho N valores para esse valor π terço. Vamos fazer um exemplo diferente agora. Se eu tenho uma equação, né, e eu quero achar a minha equação polar através de uma equação cartesiana. Novamente, uma circunferência, né, do círculo. Então, digamos assim, usaremos, né, do que a equação polar nos diz. Substituímos o x e o y. Isolamos o r. E aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, identidade trigonométrica. Temos que r ao quadrado é igual a 9. Desta forma, R é 3 ou menos 3. Daí temos, então, só equações, né, só os valores de R para o nosso círculo. O θ pode valer qualquer valor. Por quê? Porque eu posso assumir qualquer ângulo de menos 3 a 3. E assim, então, tenho meus valores. Essas são algumas das bibliografias usadas então para o desenvolvimento desta videoaula.